A graça e a paz do Senhor Jesus seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero iniciar mais esse dia agradecendo a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos dessa palavra que se encontra em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Portanto, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul, lhe saindo ao encontro para o saudar, perguntou Samuel: Que fizeste? Respondeu Saul: Quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Estamos diante de uma revelação da palavra muito digna de ser apreciada nesse tempo. Porque diante de todos os acontecimentos, Deus nos mostra mais um princípio. Esse, por sua vez, muito dito, mas pouco praticado, muito referenciado, mas colocado fora de um contexto bíblico. Estamos falando abertamente da obediência a uma ordem e ao direcionamento específico de Deus. Nesse contexto, Deus mostra qual é a nossa função no reino. Saul foi levantado como rei para cuidar das coisas do povo. E havia Samuel, um profeta, para fazer as ofertas diante de Deus, para consagrar aquilo que foi determinado como o costume da época. Esse contexto, ao trazer para os nossos dias, nos remete a saber o que temos que fazer no reino, ou seja, o que o Senhor nos chamou para executar. Aqui começa todo o embate, gerando assim desobediência, impaciência e até precipitação. Porque assim como Saul, nos deparamos em situações que queremos tanto fazer algo que Deus mandou, que não conseguimos assimilar tempo, esperar o momento oportuno, o tempo de maturação e principalmente o tempo de Deus. Como diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 e versículo 11. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Assim temos que vigiar, para que a precipitação não nos leve à desobediência, e a desobediência não nos leve a passar por processos, esses nos desviando do propósito de Deus. Ainda que muitos não o vejam assim hoje, Deus continua se movendo em nossas vidas pela obediência à sua palavra e à voz do Espírito Santo, permitindo esse confronto por nossas decisões. Saul foi ungido rei, mas destituído por causa de sua desobediência, porque Deus falou claramente sobre isso através da boca do profeta em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, onde diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Nossa conduta e ações não têm que se basear naquilo que estamos vivendo, naquilo que os outros estão fazendo, naquilo que temos que fazer para agradar as pessoas que estão conosco, muito menos para satisfazer uma vontade, um sentimento, ou ainda para querermos ser vistos ou ficarmos em evidência por causa de um título, cargo ou posição.
Temos que cumprir aquilo que fomos designados, aquilo para que fomos resgatados, não querendo satisfazer as vontades e desejos da carne, antes mortificando ela todos os dias por amor a Cristo e esse amor sendo revelado às pessoas. Holofotes e aplausos são para os espetáculos. Quem precisa ser visto em nós é Cristo. A cada dia ter o caráter dele, agirmos como ele, obedecermos como ele, cumprir nosso propósito como assim ele o fez, entendendo o tempo, entendendo quem somos no reino, entendendo quando fazer e quando esperar, não cessando de orar, meditar na palavra e viver a santidade de Cristo. Assim veremos, contemplaremos e viveremos no tempo oportuno todas as coisas conforme a promessa dele. Portanto, entregue toda precipitação, ansiedade e pressa nas mãos do Senhor, e ainda que chegue em sua mente e ao seu coração que está demorando, saiba que Ele está te preparando o melhor. Continue obedecendo e fazendo o que Deus te mandou, e espere no Senhor, pois o tempo dele em sua vida está próximo. Creia e renove sua fé e esperança nesse dia. Deus é contigo e Ele tem ouvido atentamente a sua oração. Oremos. Pai, diante da sua santa presença, nós, ó Pai, mais uma vez consagramos o nosso dia diante das suas mãos. Consagramos, Pai, as nossas primícias, consagramos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. E, ó Pai, ensina-nos a ouvir a sua voz, para sabermos o momento oportuno, o momento de falar, o momento de agir, o momento, Pai, de termos esta condução daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixe vacilar os nossos pés diante, muitas vezes, Pai, das coisas que nós estamos vivendo, ou muitas vezes olhar a tempestade e achar, ó Pai, que vamos de repente passar por algo que nós não vamos conseguir vencer. Nos mostre que muitas vezes essa tempestade é somente para nos aperfeiçoar e que a sua graça sempre está presente e que o seu mover sempre é em nossas vidas para poder nos forjar diante daquilo que o Senhor tem preparado. Cada dia mais dá-nos, Pai, e aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, cada vez mais esse amor que o Senhor tem revelado em nossas vidas e que a sua presença reine dia após dia, porque nós cremos que aquele que prometeu, ele irá cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Graças te damos por este dia e recebemos a porção que o Senhor tem já colocado em nossas mãos. Muito obrigado. Profetizamos assim um dia cheio das suas bênçãos e viveremos o seu milagre em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.